Vocês já fizeram o seguinte exercício? Vocês já se imaginaram no dia da nossa morte, nós, na capela mortuária, repousando o nosso féretro ali? Vocês já se imaginaram vivendo a situação de morte, mas mais do que isso? Vocês já criaram na mente, já imaginaram o que as pessoas falariam no nosso velório? Já pensaram sobre isso? Quando nós fizemos esse tipo de trabalho, esse tipo de meditação, porque é uma meditação, quando nós imaginamos o que falarão de nós quando nós estaremos lá, sendo homenageados no último momento da nossa presença aqui na Terra, quando nós fizemos esse mergulho e ficamos imaginando nossos parentes, amigos, pessoas estranhas, indo até a casa mortuária e falando, aquele cara era uma pessoa assim, aquele cara era uma pessoa assim, como ele era bom nisso, como ele era assim, como ele era assado, como nós fizemos quando nós vamos para esse tipo de lugar. Já tentaram fazer esse exercício? Nesse momento em que nós estamos falando conosco próprios, nós estamos revelando a nossa verdade mais íntima, a nossa opinião mais íntima sobre nós próprios. Quando nós imaginamos as pessoas falando de nós no dia derradeiro da nossa existência, lá quando nós estivermos passando para o outro mundo, se nós fizermos esse exercício, nós vamos perceber a quantas anda a imagem que nós temos a respeito de nós próprios. Porque é exatamente isso que nós fizemos quando perdemos alguém. É exatamente isso que nós fizemos quando vamos no velório de alguém. E muitas vezes por descarga de consciência ou coisa assim, porque estamos lidando com um mistério, estamos lidando com um momento assim, um pouco ímpar na nossa existência, porque nós não conseguimos ainda muito bem lidar e compreender a morte, às vezes a gente até mente para as pessoas. A gente só fala as coisas boas daquela pessoa, já perceberam isso? A gente sabe que ela era cheia de defeitos, a gente sabe que ela tinha assim uma série de pendências, mas assim mesmo, por um sentimento, quem sabe assim, de não ficar com algum tipo de remorso, a gente fala bem daquela pessoa. Mas enfim, nesse dia de hoje, por exemplo, se nós tivéssemos olhos para ver, com certeza nós iríamos perceber a presença de muitas e tantas entidades circulando de formas diferentes no nosso meio, seja na nossa casa, na cidade, ou aqui mesmo na casa espírita. Por quê? Os desencarnados também vêm dos seus locais onde eles estão, movidos, quem sabe, por esse clima, por esse envolvimento que existe nesta data de 2 de novembro. E eles sentem esses pensamentos, sentem esses impulsos de todos nós encarnados e se aproximam de nós. Muitos vêm nas nossas casas nos visitar. Muitos deles que estão em boas condições aproveitam esta abertura que nós damos para nos auxiliar, para nos inspirar. Outros, por obsessão também, vêm para infernizar a nossa vida. Mas tem, vamos dizer assim, um movimento bastante ímpar, bastante interessante que acontece no dia de hoje. Por quê? Porque o culto aos mortos, vamos dizer assim, o culto que nós desenvolvemos aqui no Ocidente, inspirados e orientados pela Igreja Católica, é um culto à morte. Não é um culto à vida, como existe nas culturas de outras civilizações, por exemplo, nas culturas afro ou nas culturas orientais, em que quando há uma perda de um ente querido, quando há um desencarne, não é atribuído àquele momento algo triste ou um motivo de luto ou motivo de tristeza e choro. Não, como falava o Zé, existem muitas culturas que veem nesse momento, veem na morte uma oportunidade para recomeçar a vida e se alegram e fazem festa. Nós não estamos muito acostumados a ver esse tipo de coisa, mas isso existe em outras culturas. Então nós fomos educados para cultuar a morte.
não a vida. Nós somos educados para nos penalizar e focalizar a nossa atenção na perda. Nós choramos a perda. Nós não temos nenhum outro sentido, nenhuma outra avaliação espiritual para ir um pouco além disso. Por isso que nós, aqui que estudamos o Espiritismo, e quando as pessoas nos perguntam acerca dessas datas, desses momentos e tal, nós sempre esclarecemos que o que é importante na vida dos seres humanos, o que é importante no convívio, nas relações, nos relacionamentos das pessoas, é aquilo que as pessoas constroem como sendo o legado delas. O que é o legado? Legado, uma palavra um tanto desconhecida, mas vamos dizer assim, se eu puder hoje cultuar a imagem do meu pai, por exemplo, que já está no mundo espiritual, eu vou cultuá-lo naquilo que ele me deixou como um legado. E o que é esse legado? É a herança das coisas boas que o espírito dele pôde proporcionar enquanto estava vivo. No caminho, na jornada. Vocês entendem? Isso é o verdadeiro culto ao espírito humano. Se nós encarnamos aqui, nós encarnamos sempre com o propósito de fazer render os nossos talentos, como diz no Evangelho, na parábola dos talentos. Nós recebemos tantos talentos e a nossa vida, e através do nosso potencial, da nossa vontade, da nossa excelência, nós vamos duplicar ou triplicar esses talentos, fazendo valer a nossa vida, fazendo com que ela valha a pena para nós e para aqueles que nos cercam. Então, isso sim precisa ser cultuado. Isso sim merece culto. Agora, cultuar um corpo, cultuar uma sepultura, aí eu diria assim que nós estamos já, vamos dizer assim, vindo num processo cultural assim que já estava bastante ultrapassado e que vai fazer parte da história, porque um dia nós vamos nos lembrar desses costumes e vamos perceber que eles não terão mais valor. Isso vai passar um dia. Quando nós formos pessoas mais culturalmente mais elevadas, espiritualmente falando, e tivermos um manancial espiritual de conhecimento maior, nós não vamos mais focalizar na perda, na morte. Nós vamos sim dar ênfase à vida espiritual. Nós vamos sim cultuar os nossos antepassados naquilo que eles relegaram à nossa geração. Naquilo que foi o trabalho deles em abrir os caminhos para a nossa geração, que foi o que nossos avós e nossos pais fizeram, não é verdade? Então, sempre que nós tivermos que lidar com a morte, claro, como seres humanos, todos nós já perdemos e todos bem sabemos o que é lidar com o luto. É uma experiência, sim, uma prova muito grande para o ser humano por enquanto. Mas eu diria para vocês, por experiência própria, que o conhecimento que se tem, a fé que se tem, a experiência dentro do Espiritismo, em trabalhando com mediunidade, em aprendendo, em lendo talvez centenas de livros sobre a imortalidade da alma, a ciência do Espírito, sempre que, por exemplo, comigo acontece de perder uma pessoa, existe dentro de mim uma luz sempre que vai não para o lado da perda, mas que vê assim a justiça e que vê nesses momentos assim, vê a perfeição que existe nas leis da natureza, em conduzir a todos nós para a nossa evolução. É isso que, quando nós começamos a aprender nessa vida de estudantes do Espírito que somos, quando nós começamos a nos interessar, a aprender sobre as leis da vida, a aprender sobre as coisas do Espírito, vamos nos libertando um pouco desses atavismos, dessas formas atávicas de interpretar a vida e a morte. Ficamos mais fortes e passamos sim a cultuar a sagrada oportunidade que os Espíritos e todos nós temos de fazermos sempre o melhor aqui no mundo, para que nós possamos deixar sim um legado, proporcionar mais evolução para nós próprios e para todas as entidades que nos cercam. Neste dia de finados, então, vamos refletir sobre o legado daqueles que nós amamos e que já partiram. Vamos pensar sempre naquilo que de bom fizeram,
que seja uma alma que muitas vezes errou muito, pecou bastante, foi fraca em muitos momentos, mas em outros tantos momentos, se eu escolher dar atenção às coisas boas que aquele Espírito fez, se eu escolher lembrar as coisas boas, mesmo que tenha sido uma pessoa má, eu vou encontrar nas minhas lembranças, com certeza eu vou encontrar sempre virtudes, sempre momentos que enaltecem a presença daquele Espírito aqui nesse mundo. Fica então a reflexão para esse início de novembro, para esse momento em que nós estamos vivendo assim, esse feriado, e para que a gente reflita sobre isso. Vamos fechar os nossos olhos.